Cristina, Karina, estimular aba, oh, coisa boa. Simone. Tá aparecendo isso aqui seu. Edna. Organizar o pessoal da assessoria. Gente, a gente tá também gravando para o YouTube, tá? Toda essa nossa conversa hoje, nossa live, vai estar registrado lá no nosso canal do YouTube, Lidiere Barros, tá? Deixa eu só puxar mais um pouquinho agora, o posicionamento tá melhor, a caixa fica um pouquinho travou aqui baixa. Lailine, Leda. E aí, a nossa live de hoje a gente vai trazer como tema, tá, o empoderamento no ambiente escolar, e a gente vai ter a participação do Alex Duarte, educador social, um grande amigo, parceiro dessa trajetória na política de educação inclusiva e de sonhos, né? Sonhos de empoderamento, sonhos para a família. E nossa live hoje vai tratar justamente isso, nesse momento de pandemia, tantas coisas a gente vem passando, tantos problemas, em principal quando o assunto é educação, né? Retornamos essa semana com as aulas online, com videoaulas, né, onde as crianças vão dar seguimento nesses próximos 2 meses de aulas virtuais. E aí vem um grande pensamento quando a gente fala da política de educação inclusiva, né? Como estão essas mamães hoje com esses filhos em casa, o que a escola programou para essas crianças com deficiência, como está sendo essa trajetória das mães no ambiente de casa para proporcionar ao filho uma questão do aprendizado, desse aprendizado com qualidade, de se fazer cumprir programas pedagógicos, metas, né, acadêmicas para essas crianças. Uma vez que a gente sabe que para crianças com deficiência, crianças que apresentam dificuldade, se manter na frente de um ambiente, de uma ferramenta tecnológica se torna tão difícil e tão complexo, né? A gente sabe o quanto difícil é para essas famílias terem que estar aqui se desdobrando para poder estar traçando essas metas escolares e cumprindo essas metas com as crianças. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essas questões do empoderamento, né, no ambiente escolar. Eu vou voltar um pouquinho para a parte pedagógica, a gente vai conversar um pouco com como as escolas estão enfrentando essas questões da videoaula para o público com deficiência e como as famílias estão recebendo, né, todas essas videoaulas, essas programações voltadas para essas crianças em casa, como é que as famílias estão lidando, né? A gente recebeu várias informações, eu recebi várias ligações de coordenadores, diretores de escola, muito preocupados de como fazer essa videoaula que se tornasse uma coisa atrativa para essas crianças. E aí é uma pergunta que realmente a gente tem que analisar e estudar a fundo até que ponto esses benefícios da videoaula vai trazer questões positivas e de aprendizagem para esse público deficiente. Então foram muitos questionamentos, foram muitas perguntas. Só nessa última semana a gente teve mais de 100 crianças que as famílias resolveram tirar do ambiente escolar, ou seja, pedir justamente a saída dessas crianças da escola, tiraram os filhos da escola, porque não conseguiram, né, se adequar, apesar de ter pouco tempo, apenas essa semana para as escolas se organizarem. As famílias não viram uma perspectiva nem benefícios que essas videoaulas pudessem trazer para as crianças com deficiência. Então a gente vai tratar um pouquinho sobre essa questão desse empoderamento no ambiente escolar, lógico que estendendo para esse empoderamento para o ambiente familiar, e a gente vai buscar junto com vocês ferramentas de auxílio para essas famílias, né, para que elas possam realmente estruturar um ambiente familiar dentro das perspectivas acadêmicas. E o Alex, ele vai falar justamente sobre as questões do empoderamento. Então, nós vamos trabalhar em cima disso e todas as perguntas, no finalzinho, se der para a gente
entrar, né, responder as perguntas. Se existir tempo, a gente vai responder. E caso a gente não tenha tempo, a gente vai selecionar. Vocês podem enviar as perguntas e as dúvidas de vocês para que a gente possa estar respondendo ao longo da semana. Boa noite, meu amigo. Tudo ótimo. Tudo bem por aqui, tudo bem por aí com você também? Estamos em casa. E nesses reinventados, essa última semana foi uma semana cheia de turbulências, uma semana de volta às aulas, né? Eu estava abrindo aqui já conversando, realmente muitos questionamentos, muitas dúvidas, famílias muito angustiadas com relação a essa volta às aulas, em principal para o currículo acadêmico de crianças com deficiência, famílias chorando, mães desesperadas, uma pressão, querendo ou não, psicológica. A gente está vivendo uma tensão muito grande, cobranças onde as famílias não podem até mesmo cumprir, porque muitas vezes não tem o conhecimento nem o respaldo profissional, né, para fazer essa diferença em casa. Me peguei com várias mamães, até para ensinar uma atividade, disse, eu nunca fiz isso na vida, como eu vou fazer? E ter que se reinventar. Verdade. Em dois segmentos. É possível, né? E primeiro a gente tem que, quando a gente fala do nosso tema hoje, o empoderamento no ambiente escolar, a gente se volta muito para as preocupações das escolas. As escolas foram pego, todo mundo foi pego de surpresa. E a escola se reinventar em curto prazo de tempo, onde se deu 30 dias de férias escolares coletivas para poder se planejar e pensar no que vamos fazer para conseguir vencer essas dificuldades e agora com o ensino à distância. Então as escolas repensaram, criaram situações virtuais, onde hoje, segunda-feira, começou com todas essas aulas, mas vem uma grande dificuldade ainda da escola encarar como fazer para atender a peculiaridade de cada criança com deficiência. Então, pode falar. Verdade. Isso serve para a gente, serve até para as escolas, né? Dentro da política da educação inclusiva, de se rever conceitos nessa pandemia com relação ao que eu fazia e o que eu tenho que fazer. O que eu fazia dentro de uma proposta de inclusão e de repente uma inclusão passou a ser uma inclusão virtual, um ensino à distância, e como eu vou me reinventar? Talvez se esse preparo, como você coloca, tivesse existido dentro de um contexto já do ensino regular presencial, essa inclusão já tivesse acontecendo dessa forma, esse reinventar estaria sendo diferente. Então eu recebi inúmeras ligações, vários e-mails respondidos, várias mensagens, inclusive eu estava contando, uma triste notícia que eu tive essa semana, com mais de 100 crianças fora de sala de aula, porque os pais realmente cancelaram matrículas, porque não foi atendido dentro desse sistema virtual. Então fica muito difícil, crianças com muitas dificuldades, crianças que não têm foco, não têm uma sustentação, não passa mais de 5 segundos na frente de um computador para assistir uma aula, que virá uma grade, começando de 7h20 às 11h30, tarde também, de turno contra turno. Fica muito difícil, né, as escolas atenderem a essa necessidade, uma vez que essas crianças passam por inúmeras dificuldades
desde o foco atencional, a estereótipos, aos comportamentos disruptivos, ter que manter o foco e essa sustentação por um longo período de tempo. Situação é essa que vem sendo cobrada porque se trata de um currículo que a gente tem que vencer mesmo que virtualmente, né? Então, essa notícia que a gente recebe, isso aí, isso que eu ia justamente colocar agora. Uhum. A caixa. Vou tirar isso aqui. Uhum. Deixa eu ver que levanta. Isso. Deixa eu tem um delay. Prende de uma forma, ele é único, ele é singular. Verdade. Perdemos totalmente. Com o fone não sai a voz dele aqui. O que Alex fala não fica gravado aqui. Tira o fone. Se você desconectar o fone, sai a palestra dele também, que ele tá falando. Verdade. Isso. Verdade. Isso aí.
relação à parte científica, à parte didática que ela apresenta, é a questão de ela realmente amar o que ela faz, né? Nesse intervalo entre técnica e nesse intervalo entre tecnologia existe o amar, você se entregar, o você fazer com tesão. O que você faz com tesão vai funcionar. Pode fracassar no primeiro momento, mas aquilo ali vira aprendizado. Então, Neide, minha pergunta para você, o que fazer agora que nós estamos no ambiente escolar em casa? Vamos lá, partindo dos princípios, né, de tudo que abriu essa live, quando a gente pensa na proposta de educação inclusiva, que existe uma falha do próprio sistema da questão voltada para a inclusão dentro do ensino regular, essas falhas onde deveriam estar sendo vistas, deveriam estar existindo um entendimento direcionado para aquela criança. Você propriamente disse, para a gente poder trabalhar com uma criança deficiente, a gente tem que entender as necessidades dela, para que a gente possa chegar no ensino e aprendizado daquela criança. Então, dentro dessa perspectiva, quando a gente vem para um ambiente familiar, existem duas perguntas, né? Uma a gente faz com relação à escola. Existe um conhecimento dessa equipe de profissionais, a gente fala de um ensino básico, onde são poucos profissionais que interagem com aquela criança, um ensino médio, que são vários professores que interagem com aquele adolescente. Então, quando a gente faz uma pergunta nessa totalidade, a gente vem a um questionamento. Existe um conhecimento prévio daquele aluno para que aquele professor possa planejar competências pedagógicas para que esse trabalho se volte para casa? Quando a gente fala de um trabalho, segundo ponto, a gente fala de um trabalho virtual, que ponto eu conheço meu aluno para proporcionar a ele uma videoaula onde possa chamar a atenção dele? Será que essa quantidade de tempo vai existir qualidade para atender a necessidade dele? E o terceiro ponto, voltar as perguntas para as famílias que nesse processo de pandemia, eles vão ter que ser, querendo ou não, terapeutas de coração para atuar com toda essa responsabilidade dos filhos. Porque todos os profissionais, eles não estão trabalhando ambulatorialmente, eles estão totalmente virtuais. Desde um profissional da área de fonoaudiologia, um profissional da área de psicologia, um profissional da área de psicopedagogia. Então, o que esses pais precisam ter de conhecimento prévio da terapia de coração para se organizar e atuar com o filho? Isso vai desde ser um psicopedagogo de coração a ser um psicólogo de coração. Então, muitas famílias a gente se deparou realmente muito angustiadas, em estado de alerta e desespero, porque muitas também não tinham uma participação ativa nessa proposta terapêutica do filho. Lógico, existem profissionais de linha de frente que faziam toda a sistemática e as famílias eram apenas colaboradores no processo. Como também tem famílias que participavam já ativamente do processo. Eram famílias que aplicavam programas, eram famílias que atuavam nas terapias também junto com os profissionais. Então, essas famílias que já vinham nessa linha de frente, nessa atuação terapêutica com o filho, foram famílias que sentiram menos essa questão impactante dentro de casa, porque já sabiam o que fazer e como fazer. E outras não sabiam nem como iniciar. E aí a gente começa um processo. Primeiro ponto, organizar uma rotina para que esse filho tenha uma noção de que aquele momento, naquele determinado dia, horário e espaço, ele venha se comprometer com as questões acadêmicas. Entender, em primeiro ponto, você que tem uma parceria com a escola, saber qual era a programação e o planejamento que a escola adotava para seu filho. Se não der para que esse trabalho seja feito virtualmente, o que a escola vai propor dentro dessas condições para que possa trabalhar, essa família possa trabalhar com o filho em casa. E aí vem essa situação, adequar a rotina, saber as metas que eu quero chegar com o meu filho, que vai desde as lives anteriores, a gente falou muito, a questão do contato ocular, sustentação, memória atentiva, segmento de instrução, contato ocular, tudo isso faz parte de toda uma programação que essa criança precisa ter para que a família possa trabalhar com ela. Então, depois de toda essa programação, de se criar uma rotina, saber as questões conteudistas que o filho pode contemplar, a família imediatamente cria
junto com a escola pode mandar o planejamento, mas se forem famílias que já tiverem tirado essas crianças do ensino regular, elas podem organizar um planejamento diário dentro das competências e tempo daquela criança e todos os dias ela mesclar atividades que possam estar ajudando nesse processo acadêmico. Então, de nada vai adiantar se a gente trabalhar e estimular a criança uma vez na semana e só vir fazer isso na outra semana ou 15 dias depois. Manter essa rotina e essa assiduidade, essa frequência é o que vai fazer a diferença nessa proposta. Permanente, né? Isso aí. Permanente. Quando você fala em rotina para as pessoas verem, a rotina ela tem que também estar atrelada com as coisas pessoais, de você ter um horário para levantar. Você acredita muito nisso também? Muito. De a gente se reinventar em casa? Muito, até mesmo porque essas rotinas elas não podem ser quebradas. Em principal, quando a gente trata crianças com deficiências, crianças com alguns padrões, né? Se a gente relaxa no cumprimento dessas rotinas, a tendência é a criança não criar esses hábitos e, em principal, hábitos que vão trazer benefícios, não só para a vida dela acadêmica, mas para os benefícios de vida para ela. Então, a criança ter horário para acordar, a criança, se as famílias quiserem também fazer uma rotina onde monta com a criança o que ela vai fazer durante o dia, se quiser também fazer o contexto de vestir o fardamento para que possa participar daquele momento em casa, transferir, entender que ele está no momento escolar. Como é que vai ser para um aluno, em casa, o seu filho, vestir um pijama e assistir uma aula? O que esse pijama nos remete, hein, Lidy? Nos remete à cama, dormir. Né? O pijama. Quando eu coloco a roupa da escola, o que significa? Que eu estou me paramentando para ir para a escola. Isso aí. Então, esses sinais são gatilhos mentais que a gente tem que usar no nosso dia a dia e usar no dia a dia dos filhos. Se você não tem uma rotina, eu uso muito na minha vida o que? Checklist, viu, Lidy? Desde que eu acordo, eu tenho uma rotina. Por mais que eu estou em casa, trabalhando no home office, eu levanto de manhã cedo como um ritual, eu boto pressa como um ritual, coloco a minha melhor roupa e vou para o meu trabalho. Estou trabalhando. Isso aí. Então, cria uma rotina. Até que horas eu vou produzir, o que eu vou produzir, tem meu horário de descanso, tem meu horário do almoço, né? E depois ter a minha recompensa pro dia. Peraí, eu consegui fazer o meu checklist, eu consegui cumprir as coisas que eu determinei. Qual vai ser a minha recompensa? Eu vou olhar um filme, eu vou tomar um vinho, eu vou fazer uma coisa que me dá prazer, vou assistir um filme, eu vou ler um livro. Você acredita que também que essa rotina dos alunos está atrelada muito à rotina pessoal? Com certeza, Alex. Isso aí a gente já passou para todas as famílias, inclusive a gente já fez algumas orientações, mandando avisos e pedindo para que quanto mais a criança se aproximasse de uma rotina e esse ambiente escolar que realmente foi quebrado de uma forma muito brusca e para eles entenderem toda essa trajetória de retorno virtual, isso quebra muitos padrões. Então, a criança entender todo esse passo a passo é de extrema importância para que a família também possa condicioná-la, porque como você falou, como também eu estou sempre dizendo para as famílias, a gente está numa meta aí agora do mês de maio em ter essas aulas virtuais, mas a gente não tem perspectiva de quando isso vai terminar, de quando vai voltar. E em principal para as escolas, para a área pedagógica, que se volta no sentido de aglomeração, onde está envolvido desde o ensino básico, de crianças muito pequenas, a adolescentes. Então, assim, são eles os mais promissores a nível dessas questões da pandemia. Então, eu acredito que as escolas vão ser lá para setembro, outubro, se tudo isso melhorar, a gente tenha um pensamento de retorno. Mas quanto a isso, a gente tem um longo período pela frente de confinamento, total de isolamento. Então, o que fazer nesse tempo? Entrar em desespero não vai resolver o problema. É manter a calma, manter situações favoráveis e tentar entender dentro do processo pedagógico o que minha criança consegue aprender, o que meu filho consegue aprender, desde pré-requisitos básicos, de ensino básico, até o processo de ensino fundamental, ensino médio para crianças com deficiência. Entender esses princípios o passo principal, é o primeiro passo para que a gente possa traçar essas metas. Então, a família conhecer o seu filho, a família saber o porquê que o filho ia para a escola. Iria para aprender o quê? O que a escola traçava para essa criança? Para que a gente possa se reinventar em casa. Muito bem. Tem uma galera aí fazendo perguntas. Quero agradecer a presença da galera da Expedição 21. Aí, pessoas com deficiência participando.
participando, fazendo as suas perguntas Legal, também. Lavínia, falei com ela hoje. Mandar um abraço aí pro Vinícius, da Expedição 21, Isso. que tá fazendo a rotina dele como um Tá, grande né? Se você isso acompanhar, aí. Vini Autor, ele é um dos participantes da Expedição 21, ele tá fazendo live todos os dias, buscando informar as pessoas de como tá a rotina dos jovens adultos com deficiência e também sobre vários outros assuntos como legislação, sexualidade. Então, sigam o Vini aí, Vini.autor, ele que é participando da Expedição 21, alguém com síndrome de Down, que está sendo pertencente dessa sociedade e está dando o recado dele. A Tati Pencastelli, A Tati também. também, né? Que Isso. mora, inclusive, sozinha, tem, assim como o Vinícius, passaram pela experiência da Expedição 21 e agradecer demais essa galera que está aí. Bom, Lid, você que é expert nesse O assunto. Vini acabou de perguntar aqui um planejamento estratégico, né? Pedagógico, escolar. Legal a pergunta dele aqui. A gente já fez várias lives falando sobre isso, inclusive a gente já estava prevendo, né, toda essa situação de aulas virtuais e a gente já veio planejando junto com as famílias em algumas lives as questões voltadas para a língua portuguesa, matemática. O que eu tenho para dizer de dica para vocês? Se hoje você tem um filho que não está na educação básica, educação de 0 a 5 anos de idade, passou dos 6 anos e não está alfabetizado, nesse momento de pandemia, foca no contexto de alfabetização, né? Alfabetização e o letramento, nas questões de português e matemática para teu filho, e as demais disciplinas tenta vivenciar isso de uma forma muito mais lúdica, com vídeos, situações de outras disciplinas como ciências, geografia, história, tenta focar em videoaulas, joguinhos, tudo isso se vive dentro das demais disciplinas. Passou dos 6 anos de idade, vamos focar no contexto da alfabetização, que na área de educação especial é o ponto principal, é a peça-chave. Quanto mais precoce a gente alfabetiza essa criança, quanto antes a gente alfabetiza, os parâmetros curriculares até o ensino médio, que quando a gente fala de educação, a gente não fala de educação hoje. Eu não falo de educação uma criança com 6 anos de idade. Quando eu faço o projeto de vida educacional de uma criança, eu me projeto até o ensino médio. Afinal de contas, a criança vai para a escola, para as questões de ordem social, mas o principal chama-se ensino-aprendizagem. Então, se passou dos 6 anos, que é o limite que a gente considera para o fechamento, para a construção desse processo da alfabetização, vamos focar nesse contexto de pandemia nessas duas disciplinas, de português e matemática. Então, a Ana Cher, aproveitando aqui as dicas de alfabetização, a gente tem algumas lives, inclusive tem algumas lives salvas até no YouTube, onde a gente dá dicas do processo do método fônico, que hoje é um método mais eficaz para crianças com deficiências, para a gente conseguir o processo da alfabetização com maior eficácia em um curto espaço de tempo, porque ele parte de um princípio básico, de uma unidade para o todo. E é nessa unidade de consciência fonética que a gente consegue fechar esse ciclo. Então, o método fônico é um método eficaz para que você possa estar trabalhando o processo da alfabetização e a matemática partindo desses mesmos princípios, fazendo a relação dos comandos de receptividade e expressividade, que isso também tem em uma das nossas lives também, que está salvo, vocês podem estar assistindo esses vídeos e adquirindo não só o conhecimento teórico, como recursos de materiais que vocês podem estar também imprimindo no site para poder trabalhar com a criança nesse momento de pandemia. Até coloco também a minha rede de supervisores, a gente tem várias pessoas que ficam sempre ligadas a nível de direct para responder, tanto por direct como por e-mail, e está dando suporte para essas famílias que precisam tanto nesse momento de atividades e de metas pedagógicas. Mas traçar metas, ter objetivos, é como eu sempre digo, comando dado é comando feito, objetivos traçados são objetivos que a gente vai lutar para alcançar. Então, ter um objetivo pedagógico para seu filho é o principal. Então, previamente, conhecer a necessidade da criança e, a partir daí, trabalhar com esses objetivos e com essas metas para que elas possam ser alcançadas num curto espaço de tempo. Lid, nós sabemos que isso é uma coisa nova, né? Então, a gente está adaptando as coisas para darem certo. A ideia é que dê certo esse ensino à distância. Eu queria te perguntar, você que trabalha na linha de frente da educação inclusiva e agora vem com esses materiais
adaptados, vem apresentando vários mecanismos para que isso aconteça de forma efetiva. Você já teve resultados que funcionaram de alfabetização, de que está funcionando essa rotina escolar dentro de casa? Renato, hoje a gente vem com um projeto aí para se votar, para se ser validado a nível de homeschooling, né? Eu tenho muitas crianças que já fazem essa questão do homeschooling em casa, até mesmo porque são crianças que apresentam dificuldades em vários parâmetros e crianças que até a própria família optaram por fazer esse processo de ensino básico, ensino fundamental em casa, tá? Então a gente faz toda essa programação e a gente leva. E as famílias realmente são quem ficam na linha de frente, essas famílias que fazem a opção dessa alfabetização. Existia esse treinamento. A nível de experimentos, a gente tem mais de 200 crianças que elas fazem o processo tanto de alfabetização como do ensino mesmo fundamental ao longo de vida escolar em casa. Então, são famílias que optaram por terapias individuais e todo o processo de vida escolar dessa criança fizeram a opção em trabalhar em casa, por ter muitas dificuldades, não só em matricular esses filhos, conseguir vagas pela deficiência desse filho, mas também pela dificuldade das escolas de se adequarem às necessidades dessas crianças. Então, a gente tem bastante famílias que já fazem esse processo, né? E o objetivo é justamente esse, a gente tem um pensamento de treinar famílias para que a gente possa levar situações voltadas para ensino e aprendizagem, em principal o contexto da alfabetização, fazer o treinamento dessas famílias, orientar essas famílias e elas tomarem conhecimento de tudo isso e fazer essa prática em casa. A gente está tendo muito e nesse processo de pandemia, como eu te falei, essa semana a gente teve mais de 100 crianças cancelando matrículas, né, na unidade escolar para se fazer o trabalho em casa. E é um momento assim, né, de que não tem como nós nos colocarmos na posição de juiz do que é certo e errado, no momento de experimentar, né? Hoje eu tenho recebido muitas mensagens de pais que estão optando por perder o ano letivo, mas se cuidar, achar outros mecanismos para que esse filho não perca o que já aprendeu e tá tudo certo, a gente não está aqui para julgar ninguém. O homeschooling é uma outra alternativa. Tem gente que estuda em escola particular, essa escola particular não está conseguindo mandar material adaptado para esse aluno com deficiência e por conta disso o pai ou a mãe opta por tirar esse filho da escola e contratar um profissional da área de educação inclusiva para ele ter um resultado efetivo e também está tudo bem. Isso aí. E entender que é o momento, e para quem está nos vendo aqui, gente, não se cobrem tanto. Justamente, é o que eu coloco para as famílias, eu tento passar essa tranquilidade para que elas não se cobrem tanto, porque já vi muitas mães chorando e dizendo, eu não vou ser uma super mãe para meu filho, você não precisa ser uma super mãe, porque muitas vezes você querendo ser essa super mãe, você termina desgastando o seu filho em cima daquilo que você nem tem conhecimento para estar cobrando dele. Então, preparar essas famílias... E essa culpa é um sentimento muito normal numa época de pandemia, né? Nós não estamos conseguindo dar o melhor. Às vezes a gente está abrindo o Instagram e vendo, nossa, tem gente produzindo, mas eu não consegui produzir ainda. O meu filho não conseguiu se alfabetizar e agora está sem escola. Pensem conosco que estamos nessa live. Nós nunca vivemos um momento como a gente está vivendo, né? Nós somos vítimas do coronavírus, mas não podemos ter complexo de vitimismo e ficar nessa bolha, como eu falei no início. Então, quando a gente promove aqui essa live, quando a gente fala em empoderamento, né, Lidy, que aí entra um trabalho que eu venho fazendo há mais de 7 anos, e você acompanhou, você é uma das apoiadoras da Expedição 21, que também ia acontecer agora em junho, não vai acontecer mais por conta do coronavírus. A Expedição 21 é uma imersão onde a gente leva pessoas com deficiência intelectual para uma casa, longe dos pais, para a gente simular de fato uma sociedade completamente inclusiva, que aposta, que acredita, que cria mecanismos para que a gente possa não olhar a deficiência, porque a deficiência é para a gente dar acessibilidade, mas olhar a capacidade e a habilidade, né? E quando eu faço esse comparativo com o meu filho em casa, quando eu faço esse comparativo comigo hoje, é prestar atenção em quais sinais. Preste atenção em alguns sinais quando você levantar de manhã cedo, né? Qual é a tua rotina? Se a tua rotina hoje é levantar de manhã cedo, ligar a televisão, ou ir para a internet, ver notícias ruins de quantas pessoas morreram, de quando esse vírus já levou pessoas que a gente ama, o descontrole na política, você está levando
o seu foco, o seu hiperfoco, e agora a gente vai falar de neurociência, você está levando seu foco para o lado negativo. E quando a gente entra nessa zona de vitimismo, de negatividade, a gente vai para um círculo vicioso, que a gente não consegue sair mais. E aí aparecem dentro do nosso sistema de crenças coisas ruins, que são, por exemplo, eu acredito que meu filho não vai dar conta, eu acho que também não vou como mãe dar conta disso. Então a gente precisa se fazer essas perguntas, né? Toda vez que a gente levantar de manhã cedo, como é que a gente vai se condicionar para esse dia, se esse dia vai ser um dia bom, como é que eu posso fazer com que esse dia se torne bom, né? Como é que eu posso tornar esse dia melhor? Qual vai ser o meu checklist? Para quem não entende, checklist, gente, fazer uma listinha. O que eu vou fazer na terça-feira? Eu vou levantar às 8 horas da manhã. O que está preparado para o meu dia a dia? Qual vai ser a rotina desse dia? O que eu espero desse dia, né? Eu só vou conseguir materializar aquilo que eu quero fazer se eu enxergar isso. Eu tenho aqui na minha casa, colado em tudo que é lugar, os meus objetivos. E para o seu filho, para a sua filha, talvez, nesse momento, a internet, as aulas à distância não estão funcionando como você gostaria que funcionasse. Qual é a dica? É entender, né, Lidy, que se trata de uma pessoa que aprende de uma forma diferente. E para que a gente possa se comunicar com essa pessoa, para que ela possa desenvolver o seu processo cognitivo, eu tenho que entender qual o mapa dessa pessoa. Quando eu falo do mapa dessa pessoa, é como a representação mental dessa pessoa funciona. Se ela gosta e tem apreço pela personagem do Frozen, se o meu filho gosta do Power Rangers, como é que eu posso introduzir o lúdico, o que ele gosta, dentro do aprendizado na matemática, no raciocínio lógico? Como é que eu posso colocar isso num desenho que eu for fazer, né? Isso vai muito além do que o profissional, né? Do que o profissional que está fazendo essa aula para o seu filho. Ele tem a ver com o ambiente familiar, é o que você está propondo para o seu filho também. É isso aí. E eu vou pegar o gancho nessa fala sua agora, que você colocou, né? Com relação, até uma pergunta que saiu aqui, que eu achei bem interessante, né? Saber o que a criança realmente precisa é um ponto principal. E aí teve alguém que comentou aqui, minha filha já está sendo assessorada por 2 professores e mesmo assim vai repetir de ano. Quando a gente fala essa questão de repetir de ano, de retenção, isso já gera um tema de uma outra palestra, né? Me faz lembrar uma criança minha, na época com síndrome de Down, ela passou 6 anos dentro de uma turma de alfabetização, isso há 15 anos atrás. E eu fui questionando na escola de freiras, fui conversar com a diretora, e a diretora dizia para mim assim, ele já estava com quase 13 anos, com turmazinhas de crianças de 6 anos de idade, e já um adolescentezinho, né, na puberdade. E quando eu questionei com a direção disse para mim, ele vai repetir, ele só sai da alfabetização quando ele aprender a ler e escrever. E aí, eu já estava com essa criança, já fazia 2 meses, na visita à escola, eu disse para ela o seguinte, a minha resposta foi, será que ele não consegue aprender ou a forma de como vocês ensinaram é que está errada? Então, você passar 6 anos com uma criança retida no contexto de uma turma de alfabetização, hoje chamado 1º ano, e você não ter uma perspectiva e você repetir apenas aquela mesma coisa, porque quando a gente fala de escola, o que é que a gente entende? Ensino-aprendizagem, o professor dá aula, aluno lê texto, aluno faz tarefa em livros didáticos e em ficha. Quando a gente fala do aluno com deficiência, o caminho que a gente tem a percorrer, ele pode atingir os mesmos objetivos, mas os caminhos que o levam a chegar naquele objetivo são caminhos que eles têm que ser destrinchados, porque o atraso intelectual, a própria dificuldade no contexto de ensino-aprendizagem leva a criança a ter um ritmo diferente das outras crianças. Então, você passar 6 anos insistindo numa alfabetização, apenas dando o mesmo produto, a mesma situação e a mesma aula, a culpa não é do aluno. Então, o aluno não tem que se adequar à escola, a escola tem que se adequar às necessidades do aluno quando a gente fala de inclusão. Então, aí eu já respondo a pergunta, acredito que foi uma mãe que colocou isso, que ela vai repetir. Então, a gente tem que pensar nos parâmetros hoje do que é uma retenção. Ela vai repetir para realmente garantir o ensino daquela série, contemplar dentro desse processo, ou ela vai simplesmente repetir para repetir os assuntos e ela ficar na mesma? Então, se a convicção for essa, o caminho que se está se adotando para se ensinar essa criança é que não está sendo adequado.
A culpa não é da criança que não está aprendendo. A culpa é justamente de quem está ensinando que não consegue encontrar o caminho que leva aquela criança a aprender. Então, isso são características que na política de educação inclusiva, onde a gente não faz mais um processo de retenção, só ressalva de casos extras, em principal educação de ensino básico, e nas demais a gente acompanha a idade biológica e adequa currículo. Então, a gente tem que repensar muito justamente nesse processo de adaptação de conteúdos escolares em casa. O que as famílias estão fazendo para levar a criança realmente para esse aprendizado? Será que é só um livro e fichas pedagógicas que vai levar a criança a aprender? Cadê as etapas que levam o processo de ensino-aprendizagem para a criança com deficiência? Onde o lúdico é a principal característica, é o principal material concreto que leva a uma abstração melhor desse conteúdo, para depois vir as estratégias, materiais adaptados, para por último se chegar no PF, que é o que a gente chama de produto final, que é justamente os livros didáticos e as fichas escolares. Então, por onde a escola começa, sempre o contexto na política de educação inclusiva? Pelo PF, pelo produto final, ou seja, o livro didático, o professor dá aula, eu ensino, você aprende. Para criança com deficiência, só esse conteúdo de produto final não leva a uma abstração desse conhecimento. E muitas vezes essas estratégias anteriores, que as escolas não têm o conhecimento, que não conseguem passar. E com isso vem a retenção, porque acha que repetir ano a criança vai adquirir os conteúdos daquela série. E muitas vezes vai só aumentando essa bolinha de neve. Então, para que as famílias entendam que reter hoje não significa garantia de aprendizado, e sim entender como essa criança aprende para que a gente possa chegar num aprendizado ideal para ela. E levando em consideração, livro didático. Nesse momento, Lidy, é muito importante nós puxarmos a responsabilidade para nós. Por que eu falo isso? Pai e mãe, para quem é pai e mãe, hoje o ambiente que ele está inserido, o entorno que ele está, o seu filho inserido, e que vai ser esse ambiente escolar durante talvez o ano todo, a gente não sabe, é um ambiente familiar. E se esse ambiente familiar não estiver, né, de uma maneira positiva, acreditando, possibilitando, e o aprendizado também não vai acontecer. Eu sei que quem é mãe e pai também está passando pelos mesmos problemas que nós. Até teve uma pergunta aqui agora da Ana Beatriz, ela perguntou como trabalhar a questão da insatisfação dos pais nesse período de quarentena, em que a educação está sendo à distância. O que eu falo como aprendizado pessoal com os pais, de acolhimento, Lidy? Terapia. Verdade. Eu acho que todos nós, Alex, todos nós precisamos. Pais que têm filhos com ou sem deficiência, primeiro passo, terapia. Segundo, conversar com pessoas que estão passando pela mesma dificuldade que você. Pessoas que também têm filhos com deficiência e que estão passando pelos mesmos desafios. Dr. Michael Hall, da neurociência, diz: quanto mais você coloca para fora, para aqueles que você confia, obviamente, né, contar a sua história para as pessoas que você tem afinidade e semelhança, você tira um peso de culpa de você, você consegue se abrir mais e também limpar essa caixinha que às vezes fica cheia de culpa e querendo achar uma solução para tudo. Nós estamos vivendo uma era de disruptura, isso em todos os sentidos, e uma delas também é essa questão de que a sociedade tem nos cobrado a perfeição, né, Lidy, de sermos os melhores em tudo. E nós temos que perceber que o seu filho, ele vai, desde que você dê as condições necessárias, que você invista o tempo que for necessário, investir tempo, sentimento, amor, enfim, ele vai aprender da forma que ele precisa aprender. Ele não precisa ser um nota 10. Eu, Alex, nunca fui nota 10. Mas nós precisamos entender que a educação, né, o ensino, ele tem que ser para posicionar o teu filho para que ele seja alguém onde possa tomar as próprias decisões, desenvolver autonomia. E é um ano apenas, gente. A gente está passando por um tempo. Não vamos criar também um bicho de 7 cabeças. Nós temos uma preocupação muito maior ainda, né, antes disso tudo, que é a pandemia, né, que pode ceifar vidas. E vocês estão protegidos, vocês estão em casa, então se cobrem menos. Então, uma coisa para essas mães: vamos fazer terapia? Eu faço terapia. Você faz terapia, Lidy? Faço sim. Eu tenho Precisamos. Para mim, tem sido completamente maravilhoso de olhar para dentro, revisar os meus limites, entender o que está acontecendo. Se a gente mudar a visão, ver essa
Se reinventar, Alex. Eu tinha assim, um grande problema nesse contexto, que como eu trabalho no Brasil todo, eu viajo o Brasil todo, eu não parava praticamente, eu parava na minha casa na quinta-feira à noite ou na sexta, sempre viajando. Quando tinha uma semana em casa, era meu período de férias, né? Então sempre assim, meus filhos ficam com meu esposo, ele que administrava tudo, fazendo as coisas, mas assim, o tempo de presença com eles, eu nunca me culpei por isso, porque não significa quantidade de tempo, mas qualidade. Sempre quando eu estava presente, buscava essa qualidade de tempo. E de repente eu cheguei ao tempo, não posso parar, tenho que ir, estou viajando, estou isso, estou aquilo. Chegava na sexta, trocava, no domingo já estava viajando novamente, e aí de repente veio uma pandemia. E eu me vejo parada dentro de casa, lógico que atendendo virtualmente, mantive as mesmas consultorias com meus pacientes, mas reinventando e dizendo, se eu ficar parada, deitada, esperando que a pandemia acabe para eu voltar às assessorias, o que vai ser dos meus pacientes? Então, assim, se reinventar nesse processo, buscar alternativas. E quando eu falo das questões de ordem pedagógica, é onde praticamente a vida dessas crianças se voltam para duas situações: família e escola. São as duas maiores situações que a criança passa mais tempo. A criança tem 20 horas dentro de um ambiente escolar, ou seja, 80 horas por mês, é uma outra família. E de repente essas 80 horas se transformou para uma única família. E onde, fora essa família que ele vivia de um turno ou de contraturno escolar, existia terapeutas que completavam essa carga horária familiar. Ou seja, existiam 3 grupos onde a criança participava. Então, essas duas que foram isentas voltaram todos para um único departamento que se chama família. É enlouquecedor realmente quando a gente para pensar na situação onde todos tinham a sua função dentro de um processo e de repente todas as funções passaram a ser de uma única situação que se chama um ambiente familiar. E a mãe, o pai, muitas vezes como carro-chefe mãe, adotou situações onde ela jamais pensava o que iria passar. Então, ser dona de casa, lavar, passar, tomar conta de filho. Exato. É a mãe povo, né, Lídia? Isso aí. Eu tenho que passar roupa, eu tenho que cozinhar, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que criar as alternativas para o meu filho. É desesperador, mas aí o que eu aconselho? Para tudo, respira fundo, que antes de você ser essa mãe polvo, esse pai polvo, você é um ser humano. E que você precisa ter consciência desses limites para que você possa estar bem para fazer o bem. Eu sempre aconselho minhas famílias por aí. Colocar no papel o teu dia a dia e estratificar tudo que você enxerga, você materializa no teu cérebro. Isso aí. Porque depois, se você não enxerga o que você está fazendo, você acha que você não está dando conta de nada. Então, se você enxergar lá, aqui vamos lá, amanhã é quinta, né? Quinta-feira, às 9 horas da manhã. A minha missão é gravar um vídeo. Detalhe, 2 horas eu tenho que fazer isso. 18 horas, mais uma atividade. Quando eu coloco isso no papel, no final do dia eu percebo que eu fiz e eu anotei, que funcionou meu checklist, você vai conseguir fazer isso aqui, ó. Respirar aliviado. Conseguir fazer. Isso aí. Que massa, que bacana. Porque às vezes a gente não escreve, não enxerga e tá na cabeça. E parece que a gente nunca vai dar conta. Isso aí. Fazer isso colocar no papel. Agora, um assunto muito importante, gente, para quem está nos escutando e nos vendo. É o seguinte, o que você pensa a respeito do seu filho nessa quarentena, né? Você acha que seu filho vai dar conta de se alfabetizar? Se seu filho vai dar conta de se reinventar nessa quarentena? Porque se você acha que não é possível, que ele não vai conseguir e que você também vai estar com esse sentimento de culpa, você vai precisar caminho. Vamos falar dos 3 parâmetros, né? Vamos falar dos 3 parâmetros que eu acho que eu vou dar a resposta para todas as mães. Eu tenho um filho, né, adulto já, um filho com 19 anos, vai fazer 20 anos de idade. Eu tenho um filho com 9 anos e eu tenho um filho com 3 anos. Então eu tenho todas as etapas da minha vida. O meu filho mais velho está na faculdade, a faculdade não parou, ele está fazendo provas online e tudo caminhando. O meu de 9 anos já vem para a videoaula, ele já atende às necessidades, né, conteudistas de série, e a gente dá só a sistemática de apoio. Já o meu filho mais novo, de 3 anos,
A gente fez até esse teste em ele acompanhar as aulas virtuais, mas pela Lei de Diretrizes e Bases, o próprio contexto de educação infantil, existe aquela legislação que diz que o convívio, o contexto social, as questões de coordenação motora e convivência é que dá parâmetros para esse currículo do ensino básico de 0 a 5 anos, voltados para a faixa etária de 2 anos, que é quando ingressa em vida escolar. Então, de 3 anos, ele não acompanha, porque o foco de uma criança até 5 anos de idade, uma sustentação, ela não passa de 5, 10 minutos na frente de algo onde se volte para o interesse daquela criança. Então, se fosse uma teleconferência, talvez facilitasse o processo, porque o profissional estaria ali interagindo com a criança. Mas por videoaula, a criança não consegue sustentar. Então, ensino básico, eu como educadora, como psicopedagoga, especialista no processo da alfabetização, então, Casa de Ferreiro, o Espeta de Ferro, a gente já estruturou toda a programação dele. Então, a programação dele está sendo feita em casa, por mim, eu fiz toda a programação e aí fiz o trancamento de matrícula dele da escola e ele vai seguir quando a quarentena voltar, quando tudo estiver normatizado. Já os outros 2 não tiveram problemas em seguir com o currículo, tanto escolar como universitário. Os outros 2 não tiveram problemas, só o pequenininho de ensino básico. Mas o que é que eu aconselho para as famílias? Primeiro, entender e ver a proposta que a escola está oferecendo para saber se seu filho responde a essa proposta, tá? Independente do seu filho ter deficiência ou não. Segundo ponto, não correspondeu a essa proposta, você saber da escola qual é o nível pedagógico, o nível de intelecto, de cognição que seu filho se encontra para o processo do ensino-aprendizagem. Então, conversar com a escola para ver se há trocas necessárias e para que venha atender as necessidades dessa criança, ou você formular toda essa proposta a nível de ensino-aprendizagem. Lembrando que a partir de 6 anos, a criança não estiver alfabetizada, o que eu aconselho nesse período de quarentena, para não sobrecarregar essas famílias, é fazer o processo da alfabetização e do letramento com disciplinas de português e matemática. Você focando nisso, pai, mãe, mediador, pessoas que estão ajudando em casa, já é de grande valia para quando passar essa quarentena, seu filho já ter adquirido os pré-requisitos básicos que não alcançou na série normativa, que é até 6 anos de idade. Viu o carregador? Muito bom. Bom, eu não sei como é que está o nosso tempo aí. A gente tem 10 minutinhos. Temos 10 minutos ainda. Isso. E eu quero compartilhar com vocês, até para a galera entender que essa receita ela não vem pronta e ela não funciona da mesma forma para a Lidiane como funciona para o Alex em relação a esse empoderamento hoje em casa, né? E compartilhar com vocês as respostas dos pais, o quanto eu tenho recebido mensagens e as mensagens são diversas. Por exemplo, quem tem filhos com autismo severo, que não consegue ter o nível de concentração suficiente para assistir uma aula no IAB. Quando eu perguntei para essa mãe, a mãe teve que tomar uma atitude. Qual foi a atitude que ela tomou, Lid? A atitude que ela tomou foi perder o ano letivo. Isso aí. Por quê? Porque esse foi a única alternativa que ela viu e continuar, claro, as intervenções pedagógicas, continuar com o acompanhamento, né, dos profissionais, só que ela resolveu não se martirizar, tá tudo certo, entendeu? É só um ano apenas, eu não posso perder meu filho de forma, como está acontecendo com o coronavírus, eu estou encontrando a alternativa melhor, e essa é a alternativa melhor, e tá tudo certo. Então, para quem é pai, para quem é mãe, pense, né, e converse com pessoas como a Lidiane para poder encontrar esse caminho melhor. Eu não sou especialista nessa área de alfabetização. Hoje eu vim fazer uma participação sobre empoderamento. E eu quero que vocês também percebam, para quem está nos assistindo aí, é que esse empoderamento, quando a gente fala em empoderamento, é reconhecer o que o outro tem de melhor, né? Independente se tem deficiência ou não, a gente valorizar as habilidades dessa pessoa. Em época de quarentena, a gente está todo mundo no mesmo ambiente, tem famílias que estão com 5, 6, 7 pessoas. O número de divórcios entre homens e mulheres, né, casais, está aumentando porque ninguém nunca passou por isso, né, Lid? Então, mas há uma forma de a gente mudar isso, de se empreender,
que posso decidir, né? Nós temos os nossos níveis neurológicos que tem a ver com aquilo que a gente recebe do mundo e a gente aprende através disso aqui, ó, gente, através das nossas comunicações internas, que eu chamo de desacorde. O que significa isso? O V, que a gente aprende pelo visual, o A, que eu aprendo pelo auditivo, o C pelo sinestésico, né? O O pelo olfativo e o gustativo. A gente aprende através disso. E vocês, pais e mães, podem desenvolver isso nos filhos de vocês, descobrir qual é a forma melhor para eles aprenderem agora. Se é através do visual, vendo, se é através do auditivo, escutando, se é através do sinestésico, pegando, sentindo. Vocês hoje são os professores que estão em casa e que vão encontrar alternativas para isso. Mas antes disso, você precisa tomar uma decisão de o que você quer para o seu filho, o que você quer para você nessa quarentena. Se eu acho que o meu filho é incapaz de aprender na quarentena através do ensino à distância, você criou dentro de você o que a gente chama de uma crença, né, negativa, que é um pensamento. O que são crenças? Pensamentos que você acredita que são reais. Nós podemos instalar no nosso cérebro pensamentos bons, pensamentos ruins, crenças negativas e crenças positivas. Como é que uma crença se instala em mim? Se instala principalmente quando ela vem através da informação de uma hierarquia. Dentro de casa, quem é que manda em casa? Para o nosso cérebro, para uma criancinha que está vendo aquele pai colocando a ordem na casa. A gente aprende pelo pai e pela mãe. Então, tudo que o pai fala para o filho é como se fosse uma ordem. Então, eu estou te dando uma informação aqui que para você, como pai e mãe, você pode fazer total diferença no seu filho. A maneira como você se comunica, o que você está falando. Então, se você está falando que nessa quarentena não vai dar certo, que você está jogando a toalha no chão, é para esse caminho que você vai. Mas se você se reinventar, mudar essa crença, você pode, inclusive, ter um resultado muito melhor do que o seu filho estava tendo na escola. Isso pode acontecer, sim ou não, Lidiane? Certíssimo. E pegando esse gancho seu, voltando para as questões do empoderamento, do pensamento positivo e negativo, a gente volta justamente para as questões de ordem pedagógica. Por que seu filho aprende? Ele aprende pela imitação. Então, se eu estou aqui na sua frente, eu faço isso aqui, faz igual, você vai fazer igual. Se eu dou um outro comando, faz igual, você vai fazer igual. Se eu me viro, me escondo, dou um comando escondido e você não está observando para me imitar, e eu peço para você fazer o comando, você não vai fazer. Então, primeiro ponto, trabalhar em cima da imitação. Eu acho que isso é um fator primordial. Sustentação de foco. A criança sustentar o olhar. Não significa que a criança precisa parear. Parear é uma situação onde a criança não precisa de você para ela parear. Vamos dar um exemplo, eu estou aqui com um símbolozinho azul e eu digo, coloca no igual. Independente se eu falar ou não falar, a criança vai parear. Agora, ela associar, eu tenho um símbolo vermelho e disser para ela, coloca no azul, a criança está seguindo uma instrução sua. Ela vai pegar o vermelho e colocar no azul. Isso é o associar. E quando a criança associa, é o que dá simplesmente a situação inicial do processo ensino-aprendizagem. A gente aprende por imitação. Então, quanto mais a criança imita, quanto mais ela sustenta o olhar, quanto mais ela segue a instrução, dá a ela possibilidades de abstração voltadas para as questões conteudistas. Então, percebe se seu filho imita, percebe se seu filho tem um bom contato ocular e uma boa sustentação. Trabalha tudo isso para saber quanto tempo seu filho é capaz de sentar com você para sustentar situações que você vai impor a situação do ensino-aprendizagem. E outra coisa, né, Lidy? Quando a gente está aprendendo, quando a gente se dá o direito de aprender, quando eu estou me colocando nessa condição de aluno, e isso vem de um pai, de uma mãe, que é aqui a autoridade, o nosso cérebro, tudo que vem da autoridade, ele acredita que é fiel, independente se não seja ou não, né? Porque o nosso cérebro, de acordo com a neurociência, não sabe o que é real, o que é verdadeiro, o que é imaginário, o que é ficção. Tudo que vem através dos canais de comunicação que eu passei para vocês, que são as nossas representações internas, que é o ver, o visual, auditivo, sinestésico, olfativo e o gustativo, tudo que vem essas informações, ele acha que é real, se vem uma hierarquia. O que o teu filho, o que nós queremos? Reconhecimento. Então, se eu estou aprendendo através da 10 segundos, tá? Vamos terminar a nossa live. No final das contas, eu preciso... Encerrou. 606. Chama de novo? Chama.